atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Olá, amigos e amigas. Este é o programa Verdade e Luz, especial do Ano Novo. Eu, Marlene Gonçalves, Edgar Tão, Maria Amélia Nunes, Valmir Lima e o Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Sempre disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, hoje especial de Ano Novo, trazemos duas mensagens. A primeira, Recomecemos, de Emmanuel, extraída do livro Palavras de Vida Eterna. E apresentaremos ainda a mensagem Transformação e Objetivo, do livro Bênção de Paz, mensagem escrita por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E em nosso estudo da codificação espírita, especial de Ano Novo, apresentaremos o texto Receita de Ano Novo, extraído do site da redação do Momento Espírita. E no Momento Evangélico Especial de Ano Novo, trazemos a mensagem Em Constante Renovação. Trata-se do capítulo 90 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. E no diálogo A Luz do Espiritismo, especial de Ano Novo, apresentamos um texto de Herculano Pires intitulado Para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo, extraído do livro O Homem Novo. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Bom, amigos, nesse editorial estamos com duas mensagens. Vamos começar aí com a primeira mensagem titulada Recomecemos, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nessa mensagem, Emmanuel vai comentar a seguinte epígrafe: Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, de Jesus, lá no capítulo de Mateus, no capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas.
Fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Bom, as mensagens de Emmanuel sempre puxando a nossa orelha, né? E nesse caso aqui, uma mensagem que nos dá um impulso, uma vontade de recomeçar, justamente nesse programa aqui especial de Ano Novo, pensando já em tudo que a gente está planejando, né, pensando para o ano novo, é muito importante esses alertas aí que a gente tem do Emmanuel, né? Então, eu diria que me chamou a atenção aqui, nesse texto, é a questão de sempre recomeçar, que é uma lei, né, de Deus, recomeçar, porque a gente tropeça, a gente tem problemas e tudo mais, o que acontece? Bola para frente, vamos recomeçar, não vamos empacar ali. E ele traz alguns exemplos, né, da natureza, traz alguns exemplos do que acontece, e eu gostei muito desse exemplo do fulgor do sol, que é verdade, né, às vezes a gente passa uma noite tão confusa, tão sofrida, e de repente você abre a janela de manhã, aquele sol maravilhoso, e aí a gente sente, não, é possível recomeçar sim, né? Então, acho que isso é um bom chamado para nós todos. Mas eu fiquei pensando também, especialmente, viu, Maria Amélia, naquela frase ali que ele traz, ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Né? Fiquei pensando nisso, o que ele está dizendo aqui? E olha que interessante aí que Emmanuel está trazendo. Que quando a gente vai recomeçar, a gente tem que recomeçar, mas tem que deixar para trás tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é imprestável, tudo aquilo que é inútil, todas aquelas lembranças ruins, toda aquela mágoa que a gente traz de outras pessoas, porque recomeçar novo, né? A gente tem que realmente deixar essas coisas de fora, não tem que trazer conosco, né? É como ele fala, vai fazer remendo novo no pano velho, não vai dar certo, não vai ter liga, né? Não vai funcionar, não vai ser possível costurar ali. E é o que ele está propondo para nós. Vamos começar um ano novo, vamos deixar as coisas ruins, só trazer as coisas boas que nos ajudaram, né, a aprender, a crescer, mas vamos procurar coisas novas. E ele termina dizendo aí que a gente precisa de muita firmeza para tudo isso, firmeza. E, mais uma vez, ele chama atenção, porque a oportunidade está aí. Vai começar um ano novo, isso nos alerta, nos chama atenção, vamos rever, vamos deixar para trás aquilo que nos derrubou ali, aquilo que nós fracassamos, vamos tentar de novo e vamos sempre caminhando em frente. Maria Amélia, o que chamou a tua atenção nessa mensagem? Chamou minha atenção essa frase aqui, ó. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Que é o quê? É o ciclo, onde tudo pode se renovar. Então, os vestidos velhos somos nós. O que é que nós queremos colocar de remendo na nossa vida? Se queremos coisas novas, precisamos nos renovar. E o que é esse nos renovar? É deixar de lado as coisas que não estão funcionando e tentar fazer diferente, né? As lembranças, as mágoas, as desilusões, a preguiça, a intolerância, tanta coisa, né, que nós precisamos deixar, porque se a gente quiser, a gente sempre pode recomeçar. Muito bom. Bom, dando sequência aí ao nosso editorial, nós temos uma segunda mensagem e eu passo agora para o Edgar dar sequência aí nesse momento. Bem, obrigado, Marlene.
Nós vamos agora à mensagem Transformação e Objetivo. Quem a escreve também é o Espírito Emmanuel, e essa mensagem está contida num livrinho chamado Bênção de Paz. Vejamos então o seu conteúdo. O Valmir vai dar continuidade aqui, iniciando a nossa reflexão. E assim expressa Emmanuel: sem dúvida, a existência é transformação incessante. Indispensável nos vejamos muitas vezes à luz da autoanálise, observando se estamos realmente seguindo os processos da evolução. Não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado, sem procurar solução justa, examinar o campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis em derredor de provações que tenhamos vivido, sem alterar o mecanismo de nossas emoções, disposições, atitudes e palavras. Dia a dia, é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho de autoburilamento, acompanhando o progresso que nos rodeia e tomando contato com as novas criações da inteligência, da cultura, da arte e dos assuntos humanos que nos envolvem à estrada. Todos necessitamos de intercâmbio, mantendo-nos interessados em buscar o melhor que a vida nos ofereça e interessar igualmente a vida oferecendo a ela, na pessoa do próximo, aquilo de melhor que sejamos capazes de sugerir ou fazer. Ampliar os interesses da personalidade, esquecer ideias impróprias, enriquecer o cadastro das relações e estabelecer conhecimentos novos é dever nosso em toda parte. Entretanto, no rol, ideais, atividades, empreendimentos e ações que nos digam respeito, é preciso saber que modificações estamos realizando. E o benfeitor espiritual Emmanuel conclui dizendo: estudemos desse modo o imperativo da transformação permanente no imo da própria alma e aprendamos com as leis do espírito que a renovação pede serviço constante na construção do bem comum para criar a felicidade e integrar-se harmoniosamente em nossas aquisições para a vida eterna. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigos que nos ouve, que nos assiste, dando prosseguimento ao nosso especial de Ano Novo, no estudo da codificação espírita, onde normalmente utilizamos o Livro dos Espíritos, hoje trazemos uma mensagem que tem como título Receita de Ano Novo, extraída do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Então começa assim a mensagem.
Há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um senhor muito amável, gentil e risonho tomou conhecimento dela e, curioso, decidiu visitá-la. Adentrou a Casa dos Mil Espelhos e viu-se refletido naquele sem fim de imagens. Para sua surpresa, deparou com centenas de olhares gentis sobre si. Abriu um enorme sorriso e assim foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Ao sair da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Desejo voltar aqui várias vezes. Outro senhor, que não era tão amável e gentil quanto o primeiro, também foi conhecer essa casa excepcional. Ele raramente sorria, reclamava muito diante das circunstâncias da vida e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, lamentava-se de seus problemas, tornando-os muito maiores do que realmente eram. As outras pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava a elas. Por isso, isolava-se e não se preocupava com as dificuldades alheias. Adentrou a casa e foi enorme o seu espanto quando contemplou 1000 olhares hostis que o fitavam. A eles destinou o semblante carregado, desprezando-os. Virou-lhes as costas e deixou a casa, pensando: que lugar horrível! Jamais voltarei aqui. Um ano novo se inicia. É um momento propício para estabelecermos objetivos, traçarmos metas, renovarmos propósitos. É o momento ideal para avaliarmos os passos que nos trouxeram ao caminho que hoje percorremos. Quantas são as alegrias, os motivos para estarmos gratos, as razões para comemorarmos? Quantos são os arrependimentos? Todos os rostos que diariamente fitamos são espelhos a refletir nossos sentimentos, nossas perspectivas da vida, nossos valores, crenças e esperanças. Por um instante, prestemos atenção e os contemplemos. O que enxergamos? Encontramos sorrisos sinceros, amistosos e fraternos? Encontramos rostos amigáveis, gentis e felizes? Ou, pelo contrário, deparamos-nos com a tristeza, a melancolia, a indiferença? No ano que desponta, muitos outros espelhos iremos contemplar. Que imagens veremos neles? Em meio a tantas possibilidades, uma certeza: se sorrirmos, veremos sorrisos. Portanto, que nossa maior meta para o ano nascente seja sorrir com os lábios e com o espírito. Sorrisos de caridade, de bondade, de gentileza, de compreensão, de humildade. Sorrisos de acolhimento, de dedicação, de esforço, de disciplina, de generosidade, de fé e de gratidão. Sorrisos de amor. Um ano só é realmente novo quando nos renovamos, tornando-nos novos também. Recordemos as palavras do poeta para ganhar um ano novo que mereça este nome. Você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Pensemos nisso. Feliz ano novo. Amigo ouvinte, telespectador, amiga Marlene, que divide comigo este tema tão interessante, eu fiquei primeiro observando o seguinte, né, Marlene? Não é por falta de ofertas, de raciocínios novos, visão novas da vida, de reflexões positivas, que vamos aí reclamar que não nos faltam oportunidades e meios e recursos para as devidas reflexões. É interessante como é rica a doutrina espírita nesse sentido, né? Primeiro, sempre nos bafejando com recursos sempre cada vez mais nobres, cada vez mais positivos para as nossas reflexões. Mas uma coisa nós não podemos deixar de observar. As ofertas são muitas, mas como nós estamos acolhendo essas ofertas, né? Aqui a questão
dos espelhos, né? Quer dizer, a vida vai estar exatamente espelhando para nós aquilo que estamos oferecendo para a vida. Né? Se somos pessoas amargas, descrentes, pessoas que vê a vida de uma maneira totalmente avessa, oposta ao bem, à alegria, etc., obviamente não conseguiremos ter bons olhos de ver, nem bons ouvidos de ouvir. Não é mesmo, Marlene? É verdade. E aí isso me chama a atenção que para saber disso, a gente tem que se conhecer, né? Para eu saber como é que é, o que eu estou, né, disparando aqui, que sentimento que é esse. Então eu preciso voltar para mim mesmo e aquela história, né, que a gente já vê. A gente tem que se conhecer para saber em que ponto a gente está, para ver o que temos que mudar. Então, essa mensagem me trouxe muito essa ideia de que a gente precisa se conhecer, né? E precisa se encontrar, encontrando os problemas, mudar. E também eu pensei o seguinte, Valmir, não esperar algo de fora de nós, né? Porque quando começa o ano a gente quer, assim, a gente sempre pensa, eu quero ganhar na loteria, eu quero que isso aconteça, né? A gente sempre pensa de coisas que vêm de fora para nós, né? Aqueles exemplos. Mas, na verdade, essa mensagem está mostrando que as coisas boas todas que podem vir dependem de nós. Né? É dentro da gente as mudanças, as transformações, aquilo que eu vou fazer é que vai ser positivo, né? Que vai realmente mudar minha vida o ano que vem. E aí esse texto me mostrou isso, né? E sempre com aquela questão, como tudo que a gente faz, a alegria, né? A felicidade, a tranquilidade, a serenidade tem que estar acompanhando, né? Isso vai também nos fazendo ter mais serenidade para enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. Eu achei isso muito, muito interessante nesse texto. A gente fica criando circunstâncias, impondo condições para que as coisas ocorram, né, como a gente desejava. Isso são os espelhos, né? Tipo assim, a gente olha para o outro e fala, eu seria feliz se fulano me tratasse assim. Seria feliz se a vida me granjeasse alguns recursos. É bem observado da sua parte, impondo sempre condições, né? A gente fica sempre adiando para a conquista real, né, que existe dentro de nós. Muito bem observado, Marlene. Obrigado pelas suas considerações. Vamos dando prosseguimento, então, aos nossos estudos, ao nosso especial de Ano Novo. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Amigos e amigas, dando continuidade ao nosso especial de Ano Novo aqui no programa Verdade e Luz, esse é o nosso quadro Momento Evangélico. Estaremos aqui, eu e a nossa amiga Marlene, trazendo uma mensagem também do Espírito Emmanuel intitulada Em Constante Renovação. Essa mensagem encontra-se no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 90, àqueles que desejarem consultá-lo oportunamente. O Espírito Emmanuel traz um versículo paulino constante da carta que escreve aos Efésios, no capítulo 4, o versículo de número 23, onde Paulo de Tarso afirmará: renovai-vos no Espírito. A mensagem começa então: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz, disse-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução.
Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Mais uma mensagem de Emmanuel trazendo reflexões importantes e essa, evidentemente, bastante oportuna para a mensagem de renovação trazida também com o Ano Novo, evidentemente. Vejamos aqui que a proposta emanuelina nessa mensagem, Marlene, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, reside especialmente na conscientização do processo renovador, permanente e que nós naturalmente podemos abraçar, impulsionando-nos a cada instante para a aquisição de novos valores, de novas ações, de novas realizações onde quer que nos encontremos. Para onde observemos, portanto, nós identificamos, ou poderíamos mesmo identificar, o caráter de renovação constante. Emmanuel cita aqui a renovação da natureza, a renovação celular, mas é claro que ele nos reclama a um olhar algo mais profundo sobre a renovação do nosso próprio espírito. É verdade que a cada virada do ano, normalmente, nós procuramos fazer uma reflexão do ano que passou, nós fazemos um balanço e, sobretudo, traçando eventuais novos planos que se desenham diante da renovação do próprio tempo. Nem sempre as coisas saem como esperamos. Entretanto, aí já reside uma iniciativa, uma movimentação de um caráter inerente às características humanas, eu diria, de buscar sempre um bom motivo para a transformação, para a renovação, para a mudança, para alcançar novos sonhos e novas oportunidades de aprendizado, de trabalho e de conquista naturalmente. Eu acho que é por aí, né, Marlene, que a gente pode traçar esses apontamentos de Emmanuel, não é verdade? Penso que sim. E eu também pensei, a partir disso, quando a gente vê essa frase, né, essa epígrafe, renovai-vos no espírito. Eu fiquei lembrando que quando a gente, né, nas festas de fim de ano, quando a gente começa o ano novo, a gente pensa muito em renovação do corpo, né? Vou fazer ginástica, vou fazer regime, vou me preparar, vou arrumar o guarda-roupa. A gente pensa muito nessa renovação material, né? E aí a gente olha aí Paulo dizendo, renovai-vos no espírito. Como é que eu vou renovar o espírito, né? Então é uma chamada também aí de atenção para nós, porque a gente tem que renovar o espírito significa deixar para trás mesmo tudo aquilo que nós temos de ruim, tudo aqueles vícios, aqueles maus hábitos, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atrapalha na evolução. Aí a gente tem que buscar uma transformação, é ser um novo homem, né? Um novo ser humano aí. E aí a gente precisa então trabalhar nesse sentido. E aí, como bem você falou, ele vai dando exemplos, vai citando aqui no texto possibilidades de como renovar. Ele vai dando os exemplos da natureza, como você disse, e ele vai dizendo claramente aqui, em algum momento aí da mensagem, no final ele vai dizer, estuda, raciocina, observa e medita. Então, renovar o espírito tem a ver com isso, com essa vontade de conhecer mais, essa vontade de avançar, de meditar, pensar sobre aquilo que eu estou fazendo, para me poder transformar. Então, ele é muito claro e ele diz que todo tipo de aprendizado a gente traz com a gente, né? Às vezes a gente pensa, não, deixa para a próxima, deixa mais para frente. Não, vamos começar já, não interessa, né? Precisamos, sim,
fazer aquilo que vai com a gente, aquilo que a gente vai levar com a gente. Então, vamos aprender, vamos estudar, vamos buscar essa evolução. A gente sabe que não tem outro caminho, temos que evoluir. Ele começa dizendo isso, né? Aperfeiçoar em positivo da lei. Temos que crescer, temos que avançar. Então, não vamos perder tempo, vamos fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, mas sempre valorizando mais o espírito do que a matéria, né? Deixando um pouco de lado, usar a matéria, o corpo, como uma ferramenta, como um instrumento para a evolução do espírito, porque o corpo nós vamos deixar aqui, né? Mas o espírito é ele que a gente vai levar conosco. Então, acho que essa é uma reflexão bem importante, bem oportuna nesse momento de ano novo, em que a gente sempre costuma pensar que o ciclo está se renovando, e a gente sempre tem planos, o que eu vou fazer na minha vida, o que eu vou buscar, que trabalho vou mudar, o que eu vou estudar. Vamos acrescentar nos planos aí em que meu espírito, o que eu vou progredir, o meu espírito, né? O que eu vou levar de verdade, o que eu vou conseguir me transformar, ser uma nova pessoa. Não vamos esquecer disso na nossa listinha, né, Edgar? Completamente, Marlene. E no fundo, nós sabemos que é o que importa de fato, né? Porque à medida que nós encontramos essa renovação íntima, tudo à nossa volta igualmente se renova. E aqui eu só quero finalizar recordando as anotações joaninas lá no livro Apocalipse, no versículo 21, quando ele vai dizer assim: eis que faço nova todas as coisas, não é? Tudo se renova quando a gente de alguma forma consegue transformar a nossa percepção diante da realidade que nos cerca. Obrigado, Marlene, amigos e amigas que nos assistem, que nos escutam, muita paz a todos, dando continuidade aqui ao nosso programa especial de Ano Novo, do nosso Verdade e Luz. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Bem, amigos, nesse programa especial de Ano Novo do nosso querido Verdade e Luz, estamos agora na parte do Diálogo à Luz do Espiritismo e hoje vamos trazer uma mensagem intitulada Para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo, que está no livro O Homem Novo, de José Herculano Pires. Quem vai dividir comigo essa mensagem é o amigo Valmir. A mensagem começa assim: a cada ano, cada um de nós, com a aproximação do final do ano, alimenta a expectativa de que a virada de ano na contagem terrena trará a realização de nossas esperanças, de nossos sonhos, de nossos projetos e planos de conquistas diversas, inclusive da felicidade, da segurança e da paz. E nos enchemos de bons propósitos que, lamentavelmente, geralmente não são firmados nas sólidas bases de nosso próprio esforço continuado e persistente. Acreditamos ingenuamente que uma simples mudança de data pode fazer surgir um novo mundo diante de nós. Pode fazer desaparecer o velho mundo deixado para trás, sem que tenhamos primeiramente feito
todo necessário para que isso possa efetivamente acontecer. É muito conhecida entre nós espíritas a afirmativa de que a natureza não dá salto. Muitas e muitas vezes nos servimos dessa afirmação para explicar certas condições, situações e até fatos. Só que muito frequentemente esquecemos que somos parte integrante e agentes da natureza, cuja lei também se aplica a nós. Nossa mudança, nossa transformação também não dá saltos. É construção paulatina e trabalhosa, que independente de datas, mas para que se processe, depende de nossa firme vontade e constante perseverança, como ilustrada no bom combate do apóstolo Paulo de Tarso. Despertar as consciências e libertar o homem do egoísmo, da vaidade e da ganância. Ansiamos todos, é verdade, por um mundo novo, com uma nova filosofia de vida, uma nova sociedade mais justa, um novo mundo em que a fraternidade seja a viga mestra. A maioria de nós deseja um mundo renovado para desenvolver o homem. Como se daria esse mundo renovado? Aconteceria pelas mãos de quem? Por obra e graça do Divino Espírito Santo? Será que ainda acreditamos em milagres? Ou já sabemos que é exatamente o contrário? É o homem renovado que construirá um mundo renovado? O Espiritismo ensina que a transformação é conjunta e recíproca, mas tem que começar pelo homem. Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma. Temos que insistir na mudança, essencial em nós mesmos. Fala-se muito na fase de transição porque atravessa o planeta, mudando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas não se fala, ou pouco se fala, na fase de transição porque atravessa a humanidade encarnada e desencarnada, porque é a sua transição para uma condição mais elevada do ponto de vista moral que operará a transição para um mundo melhor. Portanto, para sermos coerentes com nossas próprias expectativas, vamos, em primeiro lugar, ser coerente com a lei maior. Vamos procurar finalmente despertar nossas consciências, nas quais está inscrita essa lei, para extirparmos o egoísmo, a vaidade e a ganância que ainda nos habita. Vamos trabalhar para transformar o egoísmo em altruísmo equilibrado, a vaidade em autoestima racional e a ganância em anseio de crescimento espiritual. Vamos sim seguir a tradição de comemorar a chegada de um ano novo no nosso calendário. Todavia, vamos aproveitar esse evento e transformá-lo em uma nova oportunidade de progresso, de fortalecimento de nossos esforços para o próprio avanço na escala evolutiva rumo à nossa verdadeira felicidade. Feliz Ano Novo para toda nova humanidade. Feliz nova humanidade para todos os anos vindouros. Gente, que texto lindo esse do Herculano Pires. E vem exatamente na sequência do que a Marlene e o Edgar acabaram de trazer para nós. O que precisa ser novo? O que realmente precisa mudar? E o texto já começa falando, né, que quando chega esse final de ano, a gente já começa a pensar, fazer a listinha. Como disse a Marlene, a gente faz a lista das mudanças materiais. A gente arruma o guarda-roupa, arruma as gavetas, mas a gente esquece de arrumar o nosso coração, o nosso pensamento, as coisas que realmente precisam ser mudadas, como ele próprio coloca.
o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. É isso que nós precisamos realmente renovar para que possa acontecer essa mudança. Vai falar, bom, acaba 31 de dezembro, começa 1º de janeiro de 2026. Se eu não mudar, não vai mudar nada. Vai começar de novo, 1, 2, 3, 4, 30 de janeiro, de fevereiro, de março e assim por diante. Realmente, nós não vamos dar um salto de qualidade na nossa vida. Nós vamos dar um passinho, uma pequena mudança, uma pequena melhora, principalmente buscando uma sociedade mais justa, para que todos possam ter realmente os mesmos direitos, uma igualdade de condições para todos, realmente promovermos essa transição em nós, para que o planeta possa realmente passar de expiação e provas para regeneração. Deixarmos de ser egoístas. E aí, Valmir, o que você acha? Maria Amélia, o que me chama a atenção, a condição central da doutrina espírita, primeiro, é nos trazer um otimismo muito grande. Um otimismo bem centrado, um otimismo bem consciente, um otimismo em que também expressa as dificuldades, as incoerências, né, os defeitos, enfim, tudo aquilo que é natural da condição humana. Mas, ao mesmo tempo, nos norteia, fazendo com que a gente observe que, apesar das circunstâncias, apesar ainda das dificuldades, dos nossos limites e etc., somos seres em constante transformação. E o fanal, o princípio central da lei de Deus, é a evolução. Então, quando a gente vai percebendo toda essa situação, você passa a crer mais na transformação, não somente a sua, como também das pessoas que te rodeiam. Mesmo aqueles que se apresentam muitas vezes em posições muito antagônicas, muito complicadas, muito difíceis, mas a gente sabe que lá o cerne daquele ser é o cerne de um dia ser uma pessoa de bem, né? E no nosso caso em particular, no que toca a nossa particularidade, desenvolver justamente essa crença, essa disposição, essa vontade, é o autoconhecer-se, né? Isso é muito importante, que a gente vai então forrando o nosso existir, forrando a nossa estrutura psicológica com valores que nos permite estar sempre se renovando, estar sempre transformando num homem novo. Porque quem descrê de si, ele não põe esperança nenhuma em futuro. Ele não divisa nada de bom para ele, nem tampouco para a humanidade, nem tampouco para as circunstâncias que a vida te oferece. Então, como é importante estar com a mente fortalecida pela boa crença, pela boa disposição, pela boa vontade, pelo otimismo, né? E fazendo sempre aquela autoanálise, buscando a prática, buscando a vivência. Tem uma frase que eu acho muito interessante do espírito amigo André Luiz, no livro Conduta Espírita, quando ele faz a seguinte colocação: quem muito analisa, sem espírito de serviço, se vicia nas palavras. Então tem muita gente que vai se viciando nas palavras, mas não põe a mão na massa, não cria disposições para essa mudança. Eu costumo brincar, acaba contraindo a síndrome de Gabriela. Né? A síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, é assim que eu sou. Aí vira uma síndrome, né? Vira um problema grave, de difícil solução. Então, as mensagens que nos chegaram hoje, através desse programa especial do Ano Novo, é justamente o fortalecimento da disposição, da vontade, do otimismo, da crença e, acima de tudo, o autoconhecimento de compreender que somos realmente seres perfectíveis, criados e passíveis a se transformar, sempre para melhor. É isso aí, Maria Amélia. Obrigado. Bom, amigos da Web Rádio, nós estivemos juntos durante todo esse ano.
levando palavras de vida e luz, estudando um pouco de Espiritismo através do Livro dos Espíritos, refletindo com base nas mensagens enriquecedoras dos nossos amigos espirituais e pensando um pouco sobre nossa convivência familiar. Que possamos realmente construirmos juntos um ano novo com Jesus nos guiando. Verdade e Luz. Bom, amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando aqui ao final do programa Verdade e Luz especial de Ano Novo. Ouvimos aqui mensagens de renovação, recomeço, ânimo, autoconhecimento e todas elas nos lembraram que para ter um ano novo feliz, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Isso depende principalmente de nós. Então vamos aí trabalhar para isso. Muito obrigada a todos vocês pela audiência e apoio ao longo de 2025. Agradecemos ainda toda a equipe do programa Verdade e Luz, que é uma verdadeira família, e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convido agora os amigos Edgar, Maria Amélia e Valmir para suas considerações finais. Edgar. Amigos e amigas, agradeço a possibilidade, a oportunidade de realizar aqui com vocês, Maria Amélia, Marlene, Valmir, Gilberto Silva, esse nosso programa especial de fim de ano. E a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanhou durante todo esse ano, nos incentivando ao estudo, ao aprendizado, à reflexão. Eu quero recordar apenas uma pequenina estrofe do poeta Casimiro Cunha, que escreve uma poesia, um poeminha chamado Carta de Ano Bom. E lá, nesse poeminha, ele vai dizer assim: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. Eu espero que com essa pequenina estrofe de Casimiro Cunha, nós possamos sintetizar a renovação necessária, a esperança sempre indispensável para que nós vençamos as adversidades que invariavelmente residem em torno de nós mesmos. Muita paz, que Deus os abençoe a todos em 2026 e esperamos sempre reencontrá-los em nossos próximos e futuros programas. Muito obrigado, amigos e amigas. Maria Amélia. Bom, é sempre muito bom estarmos concluindo um ano de trabalho. Agradecemos a audiência de todos os telespectadores e ouvintes que estiveram conosco durante todo esse ano. Que realmente nós possamos aproveitar a oportunidade e fazermos de 2026 um ano realmente novo. Um abraço a todos e muita paz. Valmir. Agradeço também a companhia agradável da Marlene, Maria Amélia, Edgar, amigo ouvinte, telespectador, nosso companheiro Gilberto Silva na parte técnica. Obrigado pela companhia de todos vocês durante esse ano. Sempre agradecidos pela oportunidade do trabalho e pela companhia de todos vocês. Que o próximo ano seja de muita renovação, de muito trabalho no bem. Até a próxima oportunidade.
Obrigada, amigos. Aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade, Luz Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Um feliz ano novo a todos. Feliz Ano Novo! Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.